A Semana Santa enxerga algo mais especial para os cristãos, pois representa um tempo profundo de reflexão, fé e renovação espiritual. Mais do que uma tradição religiosa, esse período convida a vivência dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, despertando sentimentos de compaixão, gratidão e esperança. Ao longo desses dias, muitos fiéis aproveitam práticas populares como forma de se aproximar de Deus e fortalecer sua caminhada espiritual. Assim, a Semana Santa se torna uma oportunidade única para crescer ainda mais na fé, revisitar valores essenciais e aprofundar a reflexão sobre o amor, o sacrifício e, principalmente, a ressurreição. Quer saber mais? Então venha comigo e mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Mas antes de começar a nossa conversa, Frei, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber notificação. Aproveita também e compartilhe esse vídeo com sua família, seus amigos, integrantes de pastorais e movimentos que você participa, porque também é uma forma de evangelizar. E para começar bem nossa conversa, Frei, eu queria que o senhor falasse por que essa Semana Santa, né, é considerada o período mais importante, pode assim dizer, para o cristão. O tempo é um mistério, não é? É no tempo que a gente vai construindo a nossa vida, construindo a nossa personalidade, é no tempo que acontecem as coisas agradáveis, é no tempo que o senhor Trump resolve invadir o Irã, etc, etc. Né? E a gente, de vez em quando, tem vontade de parar um pouco o tempo e de pedir que ele nos deixe respirar profundamente. E uma tradição muito antiga faz com que nós, no correr do tempo, rememoremos aqueles fatos importantes da vida de Jesus. Não é? A Semana Santa, ela tem suas origens lá no terceiro século, não é? E a Páscoa sempre é marcada pela lua cheia. Nós já vamos ter lua cheia também agora aqui, se não tivemos, não é? E é sempre nesse período, não é? E a gente então bloqueia, se podemos falar assim, o tempo e dizemos: vamos nos dar um tempo de contemplação daquilo que é importante para a nossa vida. Sempre de novo essa ideia. Esse Cristo que nós acompanhamos nas procissões, imagens muito artísticas, não é o mais importante. O mais importante é que hoje ele vive, ele é o ressuscitado, e quando nós celebramos a Eucaristia, isto é o meu corpo, é ele que nos fala. Não é? Nós não podemos fazer a Semana Santa como uma espécie de saudosismo. Não é? É a partir dessa presença de Cristo no sacramento do matrimônio, marido e mulher, amem-se como Cristo amou a igreja, enfim. É preciso sempre de novo dizer, ele está no meio de nós. É pegar o fato que aconteceu, né, a história do contexto da salvação, né, de Jesus Cristo, e trazer para os nossos dias de hoje. Exato. Quer dizer, abeirar-nos de fato daquilo que viveu esse ser humano chamado Jesus de Nazaré e que tinha dentro dele o próprio Deus, ele era Deus presente entre nós, um mistério que nós não entendemos. Não é? Então nós vivenciamos aquilo que foi a coisa mais bela que aconteceu. O Filho do Homem se entregou por nós e ressuscitou. Então, esse é o grande sentido da Semana Santa. Não é? Os adereços, nós voltaremos, provavelmente vamos falar um pouco dessas tradições, etc. e tal, depois veremos. Né? Mas o importante é que eu me abisme diante da beleza do mais belo dos filhos dos homens, que no alto da cruz disse: eu quero bem a vocês. E para instigar toda essa reflexão pessoal, né, a igreja propõe diversas celebrações, diversas ações
E São João del Rei, principalmente, né? Ela mescla a fé com a tradição, com a espiritualidade, pela beleza artística, tudo isso, e convida várias pessoas a estar aqui celebrando essa Semana Maior. E inclusive o senhor, né? Essa não é a primeira vez que o senhor está participando da Semana Santa aqui em São João del Rei. O que traz o senhor para cá nessa semana tão especial? A minha história com São João del Rei, a diocese, começa na cidade de Barroso. Eu tinha um afeto muito grande, um mútuo afeto com o padre Fábio, né? E ele me convidou algumas vezes para estar com ele em Barroso. E aconteceu que, naquela ocasião, esse monsenhor solene e querido Geraldo Magela era seminarista. E um que se tornou bispo, chamado Dirceu, era frentista, né? Então, eu tenho com eles uma ligação muito carinhosa e afetiva, né? Então, quando não fui mais a Barroso, estive também em Nazareno, e nos últimos anos eu tenho estado aqui com muito gosto. O que me traz aqui é um laço de amizade com esses dois, Dirceu e Magela. E agora eu pergunto ao senhor, com certeza, estando aqui na Semana Santa, o senhor tem percebido, reparado o envolvimento das pessoas, né? E aí eu te pergunto dessa peculiaridade, né, das tradições daqui, a simbologia. Tem pessoas que vivem a Semana Santa de uma forma completamente diferente, se permitem a viver o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu conheço mulheres, por exemplo, que na sexta-feira da paixão, elas não varrem a casa, não fazem nenhum serviço doméstico para abdicar desse serviço por causa da morte de Jesus, mesmo sabendo da ressurreição. Tem produtores rurais que são obrigados a fazer, né, a colheita do leite, né, da vaca, mas que doam esse leite para as pessoas principalmente mais necessitadas, aquelas pessoas que buscam esse leite. Então, assim, são manifestações de pessoas que se permitem, principalmente na sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. E aí eu pergunto ao senhor que eu sei que é grande observador das pessoas, como o senhor vê essa vivência pessoal dessa semana? Antes de tudo, é importante fazer uma espécie de resumo da semana liturgicamente e oficial, não é? É uma semana em que nós somos levados a uma interiorização, não tem dúvida, não é? Ramos, uma das procissões muito bonitas que eu já vi de tantos anos, foi essa de domingo passado aqui, não é? Tínhamos um sol muito bonito e tudo muito bem organizado, simplesmente, sem muito aparato, aquela música no meio daquele sol dos paralelepípedos, não é? Cristo Rei, não é? E quando entramos na igreja, já foi a paixão. E agora, amanhã, ou depois de amanhã, nós já vamos ser levados até a ceia em que Jesus vai dizer: isso é meu corpo que é dado por vós. Não é? Esses aspectos são fundamentais, não é? Quando você fala dos aspectos tradicionais, esses não podem ser colocados de lado, não é? O Senhor, na véspera da sua paixão, tomou o pão, lavou os pés, vocês todos sejam lavadores dos pés, tenham sempre à sua disposição, ao alcance das mãos, uma bacia e uma toalha, né? Procure no casamento servir-se. Depois a desolação da sexta-feira, o silêncio terrível, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Um Deus que morre de amor. O silêncio total do sábado e a ressurreição, a noite santa. Aleluia, aleluia, aleluia. Fogueira, alegria. Então, e com isto,
nós mergulhamos em Cristo, lavamos-nos, renovamos as promessas do batismo, cantamos a Hosana, é um ser novo. Então, é isso que às vezes falta talvez ao cristão, essa compreensão de que essa Páscoa é a minha passagem, é a nossa passagem. Falta uma maturidade cristã em muitas pessoas, né? Mas é a festa das festas, é o grande momento e a Igreja, nos seus documentos, seus posicionamentos, nos leva ao mistério pascal. Eu mergulho na água e saio do outro lado. Antigamente, quando os catecúmenos eram batizados, eles ficavam sem roupa, apareciam do outro lado com uma veste branca até o domingo seguinte, Dominica in albis, quer dizer, até o domingo da roupa branca. Devia estar meio sujinha, porque usavam uma semana toda, né? Mas, enfim, isso não é importante, né? Então, eu quero dizer que a Páscoa é minha Páscoa, é eu, a história da minha história, meu envolvimento, meus amores, meus dissabores, tudo isso eu mergulho em Cristo Jesus, é a minha Páscoa na Páscoa de Jesus. Agora, esse aspecto tradicional é muito bonito, eu acho. Acaba ajudando, né? A enriquecer a fé e às vezes até mesmo herança familiar isso. É quando você lembra, por exemplo, pessoas que não varrem a casa, né? Quer dizer, eu não quero fazer nenhum trabalho que me distraia, né? E, sobretudo, eu não quero fazer nenhum trabalho remunerado, né? Nesse dia, eu resolvo até fazer a ordenha da vaca e dar o leite para o outro. Quer dizer, isso tudo já é resultado de uma contemplação do amor de Cristo. Eu acredito que esses gestos assim tradicionais, me lembro em Petrópolis, Dona Cecília, uma senhora muito religiosa que tinha muitos filhos, né? Domingo ela não varria a casa também, já domingo, né? No domingo não se faz nenhum esforço outro a não ser o louvor do Senhor e o encontro da família. Eu acredito que essas tradições não maculam, digamos, a essência, né? E podem ajudar no sentido de que essa pessoa, por exemplo, que não varre a casa, ela o faz com uma motivação interior, não é apenas uma superstição, né? E não fazer uma ação como essa só por fazer, em vão. Ela tem sempre que estar acompanhada com a oração, com a reflexão. E ela participando de tudo aquilo da igreja, aquilo ali é uma conclusão de alguma coisa que já está dentro dela, não é um rito vazio. Pode ser que na vida é assim, que a gente às vezes reza mecanicamente, mas isso é um aspecto de sua menos importância, né? Isso também adentra, Frei, na parte mesmo do jejum, da penitência, abstinência de carne. Tantas pessoas, às vezes, na sexta-feira, vai tirar a carne do cardápio, mas vai colocar uma bacalhoada, frutos do mar, por exemplo, que são muito mais caros e talvez se perde na reflexão. Você tocou aí um assunto um pouco delicado. Hoje, a nossa igreja, ela tem como ordenação, ordem, que se faça uma abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Abstinência de carne e o jejum. O jejum, cada um faz como pode. Alguns não comem nada, alguns tomam uma coisinha bem leve para sustentar o dia, não é? Agora, muitas vezes no confessionário, há muitos que dizem eu comi carne sexta-feira passada. Não é pecado. Não é? Claro, se você acha que você, não comendo carne, você faz um gesto com ressonância interior, ótimo, né? Mas não é pecado. E às vezes as pessoas vêm confessar só isto, né? E você disse uma coisa muito certa, que sempre me causou assim muita distância. Há pessoas que não comem carne, mas uma bacalhoada com um vinho supimpa, né? Então tudo isso é ridículo. E eu falo também, o que faz com o dinheiro que seria para carne? Poderia muito bem para fazer um gesto concreto. Podia fazer um gesto concreto. Do que ser só apenas uma economia. Mas então a Semana Santa, ela traz esse envolvimento. E se não é apenas nas peculiaridades pessoais, né, heranças familiares,
a igreja também convida para celebrações tradicionalíssimas. Aqui em São João del Rei, por exemplo, tem celebrações tricentenárias. E aí eu pergunto ao senhor sobre isso. Participar dessas tradições, manter viva essa devoção popular, né? É uma forma também de propor reflexões para essa Semana Santa. Nos últimos anos, eu já tenho alguns anos de padre, né? E eu notei, um concílio, eu fui ordenado em 64 e o concílio terminou em 65. Uma lei importante na liturgia é a participação de todos na leitura, nas respostas e nos cantos, né? Então, para mim, como padre, o Senhor é meu pastor, lá, 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 todos cantando, né? Então, eu penso que nós não podemos negligenciar na nossa igreja essa participação de todos na voz. O Senhor, ele está no meio de nós, e cantar, né? Glória a Deus no mais alto dos céus. Bom, então, no caso das tradições mineiras, são cânticos a mais vozes ou são cantos gregorianos, onde o povo não pode cantar, não é? Mas eles exprimem um louvor artístico de valor, como os canarinhos de Petrópolis, que parece que vêm aqui, não é? Então, eu vou para a igreja do Sagrado Coração de Jesus de Petrópolis às 10 horas, sabendo que eu não vou cantar, mas eu vou participar interiormente, né? Então, existe uma participação ativa e uma participação passiva ou interior, não é? Eu posso chegar diante de uma senhora que está muito doente e não falar nada e participar do sofrimento dela, vendo as lágrimas dela. Então, existe a beleza de um canto gregoriano, de um canto polifônico, né? E aqui eu vejo que o pároco desta paróquia, do Pilar, de Magela, ele cuida muito bem disso. Ele conserva essas tradições, sem deixar de também pedir que haja momentos em que todos participem. Eu acho que isso também é a pessoa que está ali participando da celebração, ela também se permitir envolver, né, com a aura. Por mais que não seja, você não saiba cantar em latim, mas se você estar ali de coração aberto, disposto, né, a viver a paixão. Sobretudo se aquele canto ressoa dentro da pessoa. Às vezes eu tenho um pouco de receio em certas celebrações muito demoradas, em que o povo muito simples já não sabe mais o que fazer, né? Às vezes me dá um pouco de preocupação com isso, né? Mas eu acho que, no caso, por exemplo, do gregoriano, né? Eu fico com os olhos fechados, glória a Deus no mais alto dos céus, etc. e tal, Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. Eu sei que aquilo quer dizer Senhor, tem de piedade. Eu me uno interiormente. E a minha participação interior, embora eu não cante junto, tem todo o valor, né? Eu acho que o canto, sobretudo o canto gregoriano, te leva à contemplação. Embora você não saiba cantar glória, como é que é em latim, eu já não sei mais nem o latim, mas não faz mal, né? Credo in unum Deum, eu creio num Deus, aquele canto talvez me ajude. Agora, as pessoas muito simples têm dificuldade. Nós não podemos dizer outra coisa, né? Mas eu penso que no caso de São João del Rei e no empenho que faz o Padre Magela, é meritório, é salvar um patrimônio que não pode morrer, não é? Isso não significa absolutizar esse patrimônio, mas colocá-lo num determinado momento, num devido momento. Assim eu vejo a coisa. Sem dúvida, Frei. E agora eu pergunto para o senhor, as pessoas, elas, é nítido isso, chega a Semana Santa, como as igrejas ficam repletas de fiéis. Eu não falo só aqui no Centro Histórico de São João do Rei,
Todas as igrejas, todas as celebrações, e aí procissões principalmente. E aí eu agora pergunto ao senhor, dentro da programação da Semana Santa, além das celebrações litúrgicas, há muitas paraliturgias. Uhum. Aqui em São João do Rio, por exemplo, descendimento da cruz, que acontece no Largo das Mercês, fica repleto de pessoas. E aí Lava-pés também, lava-pés, não, público aí, sim, né? procissões, tantas Lava-pés, procissões, as é pessoas verdade. elas seguem as procissões com devoção e principalmente quando falando do descendimento da cruz, as pessoas, ao meu ver, elas se conectam muito com a imagem do Cristo crucificado, elas se conectam com a imagem do Cristo sofredor. E aí eu pergunto isso, essa visão, o que ela pode trazer para a nossa reflexão? Por mais que nós sabemos que Jesus ressuscitou, ele está com a gente, as pessoas ainda associam a imagem do Cristo inocente e crucificado. Uhum. É uma pergunta, não vou dizer embaraçosa, Um mas pouco difícil, complexa. difícil de responder assim com 3 ou 4 palavras, né? O que é importante que os nossos irmãos evangélicos dizem, sempre insistem, eles têm um pouco de receio das imagens, não é? Alguns não, às vezes até entendem errado. Bom, mas isso não vem ao caso. É o fascínio por Cristo que está por detrás de tudo isso. Aquele que vem do mistério de Deus como uma criancinha que busca o peito da mãe. Aquele que tem fome, aquele que vive a vida de todos os dias, aquele que vai chegar um momento em que dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E que cuspem na cara dele. Então, existe na mentalidade do povo, bem simples, um grande carinho por Cristo Jesus. Não é? Quando eles recebem os sacramentos da igreja, eles são menos expansivos nessa manifestação. Então, eu entendo perfeitamente que as pessoas, sobretudo mais simples, se apegam muito às imagens, não é? E para mim, eu estava pensando ontem, eu estava olhando este crucifixo, se eu pudesse roubá-lo, eu roubaria, né? E levaria comigo. Ao olhar para ele, enquanto esperava os outros padres, dentro de mim nasceu um movimento de carinho. Então, a imagem bonita, a imagem feia, não. A imagem bonita, ela é um jeito de nos chamar para a realidade. Ele é o meu Senhor, ele é. Então, o povo até gosta de tocar. Né? Esse tocar pode ser visto assim como meio pouco correto, mas eu entendo. Assim como eu quero tocar na tua mão, né? E esse toque quer dizer que alguma coisa de mim vai para ti e de ti para mim. Né? Então, esse toque tem um certo sentido. Jesus tocava os olhos, tocava as pessoas. Então, o que eu acho é que as imagens deveriam ser artísticas. Eu pergunto ao senhor também se é uma visão talvez errônea. Acredito eu que as pessoas também elas se identificam muito Também. ao ver a imagem do Cristo crucificado, não só a imagem, né, esculpida, mas quando assistem o filme da Paixão de Cristo, assistem uma cena de um teatro, uma via sacra encenada, porque eu acho que tem essa identificação. Lógico. Jesus sofreu tudo isso e nós sofremos, mas o nosso sofrimento acaba sendo menor do que o dele. E nós somos intelectuais e, ao mesmo tempo, nós precisamos dos sentidos, da vista, do tato. Né? Então, eu não excluo. Cuidado para não haver exagero. Né? O povo até é muito atencioso, por exemplo, às vezes quebram uma imagem, o que vai fazer? Não é? Então, eles aderem àquilo com o coração puro. Né? Quebra, tá bom, então enterra, sei lá o quê. Precisa ter o carinho e o respeito. É isso. Quer dizer, nós temos que valorizar esta devoção popular, né? E que São João del Rei cultiva de uma forma muito sadia. Agora, cuidado sempre, isso é uma coisa que eu noto, não aqui, a falta de uma maturidade cristã.
em que as pessoas ficam nos babados, nas coisas externas, algumas dessas, na imagem, só na sexta-feira, né? Então, às vezes, há uma deturpação do não respeito do essencial. E o essencial é você viver cristamente, né? Morrer muitas vezes a si mesmo, às suas coisas, ao seu egoísmo, para ter um pouco de semelhança com Cristo Jesus, não é? Chegar ao fim da caminhada e dizer, valeu a pena viver cristamente, né? Isso falta um pouco, e isso só se consegue com o silêncio, com a reflexão, com contemplar pessoas que são imagens de Cristo, né? Eu sempre me lembro de um tio, me lembro do seu Miguel Marvor, né? Há pessoas que me ajudam a crescer interiormente mais do que a imagem. Entende? É preciso chegar. Eu acho que falta na vida hoje, e sobretudo com essa história do celular, as pessoas não têm tempo de conhecer-se a si mesmo. Tic-tic, já vem uma coisa. Agora, uma menina me chamou para fazer um programa com ela, depois eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho mais domínio sobre o meu interior. A Semana Santa, para mim, acredito eu, é a verdadeira catequese para todos os cristãos, porque, como já falamos várias vezes, a história não termina na morte, não termina na cruz. É a ressurreição de Cristo. A gente vê ali o amor dele por nós e a gente vê também que a vida vence a morte. Quando tu usa a expressão a Semana Santa é uma catequese, a Semana Santa toda é uma catequese. É o lava-pés, é meu corpo que é dado, sou eu que tenho que me doar, não é? É a admiração diante de um Deus que sofre, não é? É o silêncio do Sábado Santo, tudo isso é uma catequese. Agora, a compreensão da ressurreição é um capítulo delicado, não é? Porque nós dizemos ressurreição e às vezes nós pensamos reanimação de um cadáver, quando na realidade essa ressurreição é uma vida nova, diferente desta vida. E eu sempre me lembro dos discípulos de Emaús. Pois é, nós vamos embora de Jerusalém, 2 Cleofas e um companheiro, muito tristes, e aí um personagem se mistura. Por que vocês estão com essa cara de Sexta-feira da Paixão? Por que vocês estão com essa cara triste? O senhor não sabe? Nós já acreditávamos tudo naquele Jesus. E o que deu? Morreu. E esse personagem misterioso começou a falar de textos da Escritura. Ele não tinha beleza de Isaías, ele era assim, ele era assado. A Escritura foi fazendo com que eles compreendessem um outro tipo de vida de Jesus. E quando Jesus se senta lá na pousada de Emaús, os olhos dele se abrem, era o Senhor. O Senhor ressuscitado está no meio de nós, não é? Quando nós damos um copo de água fria, é a Ele que damos. Quando nós rezamos para valer, é Ele que está ali, não é? Quando leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Essa palavra é Ele que me dá. Entende? Então, eu tenho que fazer um exercício de compreender que ele não está na sepultura, embora todo o aparato da Semana Santa foca muito a sepultura, né? A procissão do Senhor morto, de cimento da cruz, como tu falou, mas por detrás disso está um estonteantemente belo ato de fé, ele vive, né? E esse é um verdadeiro também convite para nós, ressurgir para uma vida nova. Isso. A gente está numa preparação da Quaresma aí, refletindo durante semanas, sendo convidados para o sacramento da penitência, se converter para isso, né? Celebrar a Páscoa e buscar uma vida melhor. Agora, sempre tem que prestar, tu fez bem em lembrar, eu acho que o sacramento da reconciliação
é realmente uma visita de Cristo ressuscitado. Agora, não pode ser mecânico. E às vezes a gente nota... E por preceito. Às vezes, minha última confissão foi no ano passado. O que você cometeu de pecado? Bom, eu olhei para a mulher do próximo. Mas está arrependido? Além de olhar para não olhar ou olhar para a mulher do próximo, você foi bom, você cresceu. Não se pode cantonar, fazer com que a confissão seja uma espécie de jogar numa lata do lixo um pecado. É uma conversão, né? Sem dúvida, Frei. E a nossa conversa está muito boa, mas chegamos aí uma última perguntinha para fazer para o senhor. Depois desse desdobramento, né, da Semana Santa, dessas peculiaridades e vivências, celebrações litúrgicas, paralitúrgicas, vários convites que a igreja nos faz para uma caminhada melhor, eu pergunto ao senhor, qual a dica que o senhor dá para todos que estão nos acompanhando para viver bem essa Semana Santa? Sobretudo esse tríduo, né? Sobretudo o tríduo pascal. E nessa mesma abordagem, na tentativa de buscar uma vida melhor, uma vivência melhor, cada vez mais próxima de Cristo, com base na fé e no aprendizado, né, que a gente teve nesse período, dessa caminhada quaresmal, da Semana Santa. De maneira muito prática, para podermos nos preparar imediatamente para esses dias, eu acho conveniente que a pessoa cultive uns momentos de silêncio, né? Talvez tome até um salmo, o Senhor é meu pastor, não me fala, uma interiorização, em princípio, né? Um silêncio, mas sem ficar no celular, né? Também o silêncio não é só fechar a boca. Acho também interessante ler antes a Paixão segundo João, que é capítulo 18 de João, lê-la com todo, mesmo que depois ela vai ser cantada, mais vozes e etc. Eu já entro na igreja preparado. Se ainda for possível, uma boa confissão, não mecânica. Eu e Deus, eu e os outros, eu e eu mesmo. Minha vida de oração, a maneira como eu vivo a minha missa, uma leitura espiritual. Eu e os outros são objeto de uma atenção, de um respeito, de uma escuta. No caso do marido e mulher, como é que há essa interação carinhosa de um e de outro, pais e filhos? Quantas crianças me dizem, meu pai me bateu demais, etc. Feminicídio hoje em dia, né? Eu e eu mesmo, uma simplicidade de vida, não de orgulho, e também essa volta a si mesmo, deixando de lado um pouco o celular, né? Eu penso que são esses os preparativos para ter diante de si a paixão, o silêncio e essas observações que acabei de fazer. Elmir, muito obrigado. Muito obrigado por partilhar conosco o seu conhecimento e instigar cada vez mais essa reflexão, essa vivência, né, da Semana Santa. E muito obrigado você de casa também por acompanhar uma boa conversa. A programação da Semana Santa aqui da Diocese de São João del Rei você encontra no site, né, no portal de notícias da nossa Diocese, mas você também consegue informações direto com as paróquias, né, com a sua paróquia, na secretaria paroquial, nas redes sociais específicas de cada paróquia. Se você não é da diocese, busque informação da sua comunidade. É muito importante, né, Frei? Estar junto com a igreja, celebrar essa semana maior para o cristão, essa Semana Santa, celebrar o mistério da paixão, morte e lembrar sempre que é da ressurreição. Eu agradeço também a ocasião de estar com todos vocês, com Lucas e com todos vocês, que o Deus belo e grande olhe o coração de cada um em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Paz e bem. Paz e bem, amém. Muito obrigado, desde já, feliz Páscoa a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem com mais uma boa conversa.